O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Segundou! E começamos a semana com o pé direito da TV Elas por Elas Formação. Nós recebemos uma convidada muito especial, é a Natalina Lourenço. Ela que faz parte do Ministério do Trabalho, é sindicalista, cientista social, professora, integrante do Movimento Negro Unificado, e ela vai falar sobre a importância da sindicalização e a transformação na vida da mulher. Olá, eu sou a Natalina Lourenço. Atualmente eu estou como chefe de assessoria de participação social e diversidade do Ministério do Trabalho, sou professora da rede pública estadual e municipal de São Paulo e sou oriunda do movimento negro e do movimento sindical. Estou afastada no momento, mas sou dirigente da APOESP e estava como dirigente nacional de combate ao racismo da CUT nacional antes de vir para o governo federal. Eu vou fazer a minha autodescrição nesse momento para aquelas e aquelas pessoas que me ouvem, mas não podem enxergar. Eu sou uma mulher negra. Hoje eu estou usando um óculos redondo. Estou com o cabelo liso hoje, meu cabelo é crespo normalmente, mas eu estou hoje com o cabelo escovado, com um batom cereja, uma blusa amarela, uma camiseta amarela, né? E o meu fundo é um fundo amarelo claro, tá? Bom, o nosso tema de hoje é sobre a importância do movimento sindical para a transformação da vida das mulheres. E esse tema, para mim, é muito importante, primeiro porque eu fui muito jovem para o movimento sindical. Recém-ingressa na educação, eu fui já militar na APOESP, primeiro como representante de escola, depois como conselheira, e depois eu fui para a direção do sindicato, mais tarde fui para a direção nacional da CUT Nacional. Bom, e nessa trajetória aí de 30 anos, né? Exatamente. Este ano eu ingressei na POSP em 94, né? Então, esse ano fez exatamente 31 anos que eu estou no movimento sindical. Mas também estou no movimento negro, né? Eu sou do MNU, Movimento Negro Unificado. E eu começo a minha trajetória no movimento de mulheres negras. E por que eu estou dizendo de onde eu venho? Porque a minha formação, ela se deu, num primeiro momento, no movimento sindical, e num segundo momento, no movimento de mulheres negras, né? E aí, essas militâncias, elas caminharam juntas, né? Até hoje. E a minha formação contribuiu sobremaneira, inclusive na construção da minha psique feminina,
eu diria isso, mas também do meu leque ideológico, da onde eu estou e o que eu quero para a vida. É claro que eu não quero aqui dourar a pílula, o movimento sindical, ele é um movimento machista, né? E a gente tem brigado muito para que este também seja um movimento de mulheres, né? E a evolução daquele primeiro momento, a primeira plenária que eu participei até o momento de hoje é muito, muito grande. E eu vou falar um pouquinho da CUT, principalmente da CUT, que é a central sindical na qual o meu sindicato é filiado e aonde eu milito e militei a vida toda. A CUT foi uma das primeiras centrais sindicais para debater a questão das mulheres na direção, né? E dizer da importância de você ter 50% de mulheres e 50% de homens, né? Então, esse equilíbrio na direção, no comando dessa central sindical, ela é um marco importante no quesito quais são as demandas que as mulheres trabalhadoras têm para esta central sindical e como esta central sindical pode operar na mudança significativa da vida dessas mulheres, no cotidiano dessas mulheres, né? Para além da questão da formação ideológica que o movimento sindical traz, né? A compreensão de que o movimento de trabalhadores não é homogêneo, ele é heterogêneo, porque é composto e hoje a gente pode falar não só na questão de orientação de gênero, como também de orientação sexual, como também de identidade de gênero, né? Então, o avanço dessa pauta dentro do movimento sindical é significativo para denunciar abusos, para requerer direitos e para construir marcos de avanços conceitual e de mudança cultural na sociedade. A gente pode dizer que o movimento sindical é um antes e um depois de incorporar a pauta feminista, né? O 8 de março, por exemplo, não é só um 8 de março dos movimentos feministas, mas é um 8 de março das trabalhadoras. Ele tem um significado muito maior com a presença do movimento sindical, das mulheres trabalhadoras, né? E das pautas muito específicas do mundo do trabalho para essas mulheres. A questão do assédio moral, do assédio sexual no mundo do trabalho, são pautas que as mulheres trabalhadoras, as mulheres sindicalistas, levam para dentro do movimento feminista, né? Para além disso, não seria eu se eu não fizesse o recorte racial aqui, né? Então, discutir o movimento sindical à luz também das trabalhadoras e trabalhadores negras e negros, né? Então, a gente passa a ter uma interseccionalidade dentro do movimento sindical também, que vai também propor essa interseccionalidade no movimento feminista, né? Um primeiro momento que a gente tem lá atrás, a Lélia Gonzalez já trazendo esse debate para o movimento feminista das mulheres negras, né? E, num segundo momento, a gente tem as mulheres negras e os homens negros, claro, também, levando o debate racial para a central sindical, para as centrais sindicais, né? Portanto, debater mulher negra faz com que a gente tenha uma maior adesão no mundo do trabalho das trabalhadoras negras, não negras, né? O debate dentro da central sindical desses dois temas que são interseccionais, que é mulher negra, avança à medida em que passa a ser pautado por esse grupo de mulheres e de mulheres negras que vão para as direções dos sindicatos no primeiro momento e depois para a direção das centrais sindicais, e aí eu estou dizendo muito da CUT, né?
Então, quando esse grupo leva para dentro do movimento sindical esse debate específico e diz, olha, a classe trabalhadora não é homogênea, a classe trabalhadora é heterogênea, ela é composta de homens, de mulheres, ela é composta de pessoas negras e não negras, né? E, portanto, cabe ao movimento sindical também incorporar nas suas lutas esse debate, como, por exemplo, dialogar nas negociações coletivas, nos diferentes ramos, dialogar nessas negociações coletivas o debate de assédio moral, o debate de assédio sexual, o debate de racismo. Lembrando que esse debate de interseccionalidade ele começa lá atrás, né? Então, eu quero aqui muito frisar quem, num primeiro momento, faz essa discussão, que é a grande Lélia Gonzalez, né? E, a partir daí, num segundo momento, principalmente as mulheres feministas e as mulheres negras e os homens negros também que militavam no combate ao racismo e que são também trabalhadores e que estão no movimento sindical, também levam para dentro do sindicato este debate, debate de enfrentamento ao racismo, debate de enfrentamento ao machismo, à misoginia. Então, temas como assédio moral, assédio sexual, discriminação racial ou racismo no mundo do trabalho ganham força nas negociações coletivas, né? E isso faz com que, supostamente, num primeiro momento, o ambiente de trabalho tenha se tornado um ambiente mais seguro. Por que eu estou falando supostamente? Porque nós estamos vivendo, neste momento, uma conjuntura absurda de retrocessos também, né? Vou tirar um pouco o óculos porque está dando reflexo, e de retrocessos e de ataques, né, a estes grupos, né, as mulheres e as pessoas negras. Tanto no Congresso Nacional, por exemplo, quando a gente tem uma presença maciça de um campo ideológico que busca a retirada de direitos, que prega de forma absurda, né, o retrocesso da posição das mulheres na sociedade. E o que é muito triste é a gente observar que nós temos deputadas que só são deputadas porque o movimento feminista, em algum momento da história recente, foi para a rua brigar e enfrentar o conservadorismo na luta por lugares para as mulheres. Ou seja, recentemente até o presidente Lula, acho que essa semana, fez uma observação em crítica que fizeram com a primeira-dama, e ele coloca, olha, o lugar de mulher é em qualquer lugar onde ela estiver. E esta é uma frase das mulheres do Partido dos Trabalhadores, né, cunhada há muito tempo atrás, né? Eu sou da época que a gente comprava os bottoms, né, e as camisetas com essas frases estampadas, né, e a gente ia para a rua levando as nossas mensagens estampada nas nossas camisetas, nos nossos bottoms. E essa frase, lugar de mulher é onde ela quiser estar, é uma frase que a gente sempre lutou muito para defender e para que ela, de fato, se tornasse realidade, se tornasse verdade absoluta. Então, apesar de a gente ter no Congresso, por exemplo, mulheres que votam, né, contra medidas importantes como igualdade da lei salarial, apesar disso, eu penso que nós, mulheres feministas, mulheres negras feministas, não nos arrependemos nenhum milímetro da luta que temos implementado ao longo dos séculos, aliás, para garantir o direito de voz, o direito de escolha de todas nós. E quando eu digo de todas nós, eu também estou aqui dizendo das mulheres transexuais, né? Quando eu digo mulheres, eu estou dizendo não só da questão biológica, mas principalmente também da posição de identidade de gênero política, né?
e que incorpora as mulheres transexuais também, ou, como diz agora, as mulheres que não menstruam. Muito bem. Então, pensar no avanço de direitos para este grupo significativo da população brasileira, que são mais de 50%. Nós, mulheres, somos mais de 50% da população brasileira. Nós, mulheres negras, somos mais de 50% das mulheres. Somos 28% do total de mulheres da população brasileira, as mulheres negras, né? Então, mesmo com todos esses avanços que eu estou dizendo aqui, com o debate, com ir para a direção do sindicato, eu acho que nós ainda estamos muito aquém daquilo que é necessário, né? Os retrocessos, eles são constantes. E mesmo no campo progressista, nós temos que estar sempre atentas, né? É preciso estar atenta e forte, sem temer a morte, né? Hoje é dia 31 de março, é um dia significativo, amanhã é dia 1º de abril, é um dia significativo para aquelas e para aqueles que tombaram lutando por uma sociedade democrática, onde eu pudesse estar aqui falando com vocês, né? Defendendo as ideias que eu acredito, fazendo críticas àqueles comportamentos, aquelas atitudes e aquelas ideias que eu entendo como serem de extremo retrocesso, né? Brigando por justiça social, dizendo que não se faz justiça social sem justiça racial. Então, estar aqui hoje é significativo, falando com vocês. E é claro que eu não posso deixar de rememorar aqui aquelas que tombaram, enfrentaram a tortura, para que este momento hoje pudesse acontecer. Então, aquelas que se foram estão presentes conosco. Porque, como nós dizemos no movimento de mulheres negras, antes de mim vieram muitas, e depois de mim virão outras tantas. Nossos passos vêm de longe. E estar no movimento sindical, brigar por avanço ou por acesso na estrutura socioeconômica desse país, dizer que a gente movimenta também toda essa sociedade. Não vamos nos esquecer que as mulheres negras, elas continuam, em 2025, sendo a base da pirâmide socioeconômica e política deste país. Então, se muito se fez, muito ainda tem por se fazer. E é claro que o movimento sindical tem que ser essa trincheira também, né? Estar em sindicatos, estar na direção do sindicato, estar na presidência dos sindicatos, significa que nós, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans, mulheres ciganas, mulheres ribeirinhas, mulheres quilombolas, estamos ocupando um lugar que tem que ser nosso, né? A briga não é fácil, mas ela é essencial, tá? Essa é uma aula muito curta, é uma discussão, nem é uma aula, mas é uma discussão de debate, né? Que a gente eu abordei vários assuntos, vários temas, que eu penso que pode abrir para um leque de possibilidades de discussões entre nós, né? Então, eu deixo aqui o meu abraço, né? Eu lembro de um tempo que eu estampava uma camiseta de uma menina negra que era... eu sou cientista social, né? E na época de faculdade a gente fez uma camiseta e era uma camiseta que dizia assim, era de uma menina negra, era de uma propaganda até, do movimento negro. E aí dizia assim, trago em mim todos os sonhos do mundo. Então, nós temos que dizer para as nossas meninas que elas têm o direito de trazer e de vivenciar e de experienciar todos os sonhos do mundo. Mas também dizer para os nossos meninos, nós precisamos
cuidar também dos nossos meninos, dizer para os nossos meninos que homens e mulheres não são inimigos, eles se compõem, né, na construção de sociedade justa e igualitária. Recentemente eu assisti uma série que me assustou bastante. E aí, quando eu comecei a ler um pouco mais sobre o que está acontecendo, esse movimento Red Pill, que é um movimento de ódio às mulheres. Veja bem, em 2025, nós temos um movimento de homens que pregam o ódio às mulheres. Eu não estou falando da Idade Média, eu não estou falando de 1.200, 1.200, 1.300 anos atrás. Eu estou falando de hoje. Eu estou falando deste momento. Né? Então, unificar forças é essencial. E aí, eu quero aqui, já que eu estou com esse espaço do Elas por Elas, fazer um convite também aos homens progressistas, aos homens que acreditam que a afetividade e o amor são elementos significativos para o avanço de uma sociedade. À medida que eu tenho a compreensão de que o outro também tem direitos, de que a outra também tem direitos, de que o amor tem que ser livre, de que eu não sou dona de ninguém, nem você é dono de ninguém, e que, portanto, construir uma sociedade com igualdade de gênero passa necessariamente por a gente também dizer para os nossos meninos que o afeto é um dos elementos fundamentais, tá? E que as mulheres não são inimigas, as meninas, ao contrário, não são inimigas, né? E que a relação de proteção, ela tem que ser fundamental. A gente tem que se proteger contra aqueles que querem nos extinguir, né? Porque eles passarão, né? Mas nós não somos passarinhos, nós somos águias que ocuparemos esses céus e voaremos. Um grande abraço para cada pessoa que nos assistiu até agora. Fiquem bem, cuidem-se. Um abraço. Continue ligadinha no TV Elas por Elas. Te espero.